Oi, eu sou Gustavo Cunha e a Mulher do Amanhã finalmente fez a sua estreia nos cinemas, alargando o universo DC em direção ao cosmos. Como eu já disse várias vezes, esse filme é baseado na excelente minissérie do Tom King de 2022, uma história que mostra a Kara viajando por vários planetas, passando por diferentes situações e perrengues em busca de vingança. É claro que essa não é uma jornada fácil e por isso eu espero que ela tenha levado na mala algumas peças da Insider. Quer dizer, quando você não sabe o que vai encontrar pela frente no seu dia, pelo menos você tem que ter a certeza de que a sua roupa vai aguentar o tranco. Vai dizer, eu nem tô dizendo isso, cara, porque as roupas da Insider têm tecnologia anti-odor, mantém a regulação térmica do corpo, evaporam a transpiração com facilidade, mas sim porque todos esses elementos permitem que você leve muito poucas peças na sua bagagem. E vamos combinar, né? Quanto mais bagagem você leva no aeroporto, por exemplo, mais dor de cabeça em potencial você acumula. Se você pensar, por exemplo, na calça Future Form, que é essa aqui que eu tô usando, inclusive, com certeza que não dá pra mostrar isso aqui, cara, olha. Não dá pra ver direito. Dependendo do tempo de viagem, você só precisa levar ela. Serve pra absolutamente qualquer ocasião. Embora eu realmente espere que você não use pra buscar vingança como a Supergirl. Mas dos negócios ao passeio com a família, ela é absurdamente leve e deixa você com total liberdade de movimentos, mesmo parecendo uma calça de alfaiataria. Mas essa também nem era a barbada que eu tinha pra dar pra você. O que importa de verdade é que essa calça e mais todos os produtos da Insider estão com vários descontos no site, se você usar o meu cupom Gustavo Cunha, que vai estar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado ou no QR Code que tá aparecendo na tela. É a oportunidade perfeita para você diminuir a sua mala e aumentar o seu conforto. Nessa época de incertezas e confusão, não vacila, gafanhoto. Deixa Insider ser o seu porto seguro. Valeu pela parceria, Insider. Muito bem, agora é hora de falar de Supergirl sem spoilers. Tudo bem, cara. Pra quem não faz a menor ideia do que o filme trata, Kara Zor-El é a prima mais velha, embora não pareça, e inquieta do Superman. Ela é a única outra sobrevivente da destruição de Krypton, além do Kal-El, e para tentar amortecer as lembranças de um passado trágico, a moça resolve passar o seu aniversário de 23 anos vagando pela galáxia, enchendo a cara como um pudim de cachaça, até que a sua fuga da realidade é interrompida por uma moça chamada Ruthie Marie Null, uma garota atrás do homem que assassinou a sua família. E essa caçada que arrasta a Kara pro lado mais brutal do universo, um lugar de planetas perigosos, vilões cruéis e uma vingança que precisa ser concretizada. Então, começando pelo que realmente me agradou, tá bom? Justamente por conta desse pano de fundo, Supergirl é um filme mais maduro do que o filme do Superman, aquele que eu já deixei bem claro por aqui que eu não gostei. E o engraçado é que ele tinha tudo pra ser o contrário disso, né? Pensa comigo, é a história de uma moça cruzando o cosmos, recheada daqueles momentos mega coloridos que viraram a marca registrada do James Gunn, que, vale o aviso, não é o cara que tá dirigindo esse filme, né? Que tem alienígenas estranhos e adoráveis em cada esquina. Pelo manual deveria ser tão solar, tão good vibes quanto o filme do Azulão. Só que no meio de toda a cor e da ação, o filme esconde alguns momentos surpreendentemente sombrios. Não são muitos, mas são o suficiente para fazer você ficar realmente interessado. No fim das contas, ele é bem menos otimista do que o filme anterior, e é justamente esse pessimismo controlado que, na minha opinião, dá peso para essa narrativa, né? Pela primeira vez nesse novo universo a gente tem consequências reais para as escolhas dos personagens. A Millie Alcock e o Jason Momoa são os destaques absolutos da produção, e a Millie Alcock, velho, em especial, entrega uma atuação que parece leve na superfície, mas que esconde uma certa amargura ali nas entrelinhas, sabe? Tem uma melancolia persistente ali embaixo do cinismo da Kara. E mesmo assim ela consegue ser encantadora do primeiro ao último frame. Isso cria uma profundidade emocional que conecta você instantaneamente com a personagem, né? Foi exatamente isso que conquistou o público quando ela fez a Rhaenyra em House of the Dragon, né? Isso se repete aqui com a Kara Zor-El. Essa moça, ela tem um carisma magnético, daqueles que puxam a câmera, né? Mesmo quando ela não tá fazendo nada demais. E olha que isso não é pouca coisa, né? Porque você bota o lobo do Jason Momoa em cena, que é o sujeito desenhado pra roubar a ação, e ainda assim o seu olho como espectador sempre volta pra Supergirl. Pra mim esse é o maior acerto do filme, né? Acertar na protagonista, porque é em cima dela que todo o resto vai ter que se sustentar, né? O que a gente tem aqui é uma pessoa que carrega o trauma de ter visto o próprio planeta morrer aos poucos, né? E aí que mora a diferença crucial em relação ao Clark Kent. Enquanto que o primo escapou ainda bebê, né, sem nunca ter tido consciência do que ele realmente perdeu, a Kara sobreviveu de um jeito bem mais cruel, né? O pai dela ergueu um campo de força que blindou a cidade flutuante de Argo no exato momento em que Krypton se despedaçava, só que essa salvação veio com um preço terrível. Ao invés da morte instantânea, os habitantes de Argo City foram condenados a definhar lentamente, envenenados pela kryptonita do subsolo. Então, ao contrário do primo, a Kara teve que assistir impotente à agonia dos pais
dos amigos, da própria cultura antes de ser lançada pro cosmos, né? Pouco antes do envenenamento também arrastar ela própria pra morte. Esses trechos em Argo City, aliás, cara, são os mais interessantes pra mim, né? Eu adorei que a produção teve a coragem de bancar essas cenas inteiramente faladas em kryptoniano, né? Pode parecer um detalhe bobo, mas faz uma diferença enorme. A língua estrangeira, ela cria um certo estranhamento, um distanciamento que deixa o luto daquela gente ainda mais pesado. Eu gostei muito do fato de que o Craig Gillespie conseguiu equilibrar essas duas pontas sem deixar nenhuma delas escorregar, né? De um lado você tem um tom árido, quase brutal, em que só de continuar de pé você já sai ganhando, e do outro ele mantém vivos aquela paleta colorida, o senso de aventura escrachada que o James Gunn vem tentando imprimir nesse universo até agora. São dois registros que no papel deveriam brigar feio um com o outro, né? Mas aqui eles conversam. E é justamente isso que me deixou otimista com o futuro desse universo, porque o Craig Gillespie prova na prática que dá para abrigar, debaixo de um mesmo guarda-chuva, histórias das tonalidades mais variadas, né? Do mais solar ao mais sombrio, do escracho à tragédia, né? Cabe tudo no mesmo lugar, desde que exista esse equilíbrio, principalmente desde que o tecido conectivo que costura todas essas histórias seja preservado. É o eterno desafio de qualquer universo compartilhado, né? Deixar cada obra ter a própria voz, sem que o conjunto inteiro vire uma prateleira de produtos totalmente parecidos. Supergirl mostra que quando se acerta a mão, dá pra ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas infelizmente, esse não é um filme perfeito, está muito longe disso, e agora nós partimos para aquilo que não me agradou. Bom, velho, em primeiro lugar, a gente tem mais uma vez aqui um problema que eu identifico cada vez mais nos filmes atuais, né? A falta de uma reviravolta realmente desconcertante no roteiro, alguma coisa que tire o público da sua zona de conforto, você entende? Sabe quando a gente tá certo de que sabe o que vai acontecer em seguida, né? E aí vem o roteiro e puxa o nosso tapete, nos deixa com a cara no chão, levando a narrativa para um lado completamente diferente. Esse é mais um filme com um caminho previsível, linear, apesar de não perder o ritmo em momento algum, que por si só hoje em dia já é uma grande vitória. Outra coisa que me incomodou em Supergirl foi o uso da música, acredite se quiser, velho. Eu sei que todas as produções capitaneadas pelo James Gunn, seja como produtor ou diretor, tem a música como um elemento central, né? Muito importante na construção da atmosfera. Na primeira temporada da série do Pacificador e em Guardiões da Galáxia, a música é usada de forma sublime para ajudar a construir esse clima pop que essas produções traziam. Mas aqui em Supergirl, velho, esses momentos em que a música começa a tocar são totalmente mal escolhidos. Tanto que eles chegam a atrapalhar. Durante uma das grandes lutas do final do filme, de repente entra essa musiquinha pop, totalmente qualquer, e que simplesmente tira o peso, né, o impacto da ação. O James Gunn fez a mesma coisa no filme de Superman, né, naquela sequência da luta do Senhor Incrível com os capangas do Lex. Isso não funciona, velho. No lugar de uma trilha épica e emocionante que servisse pra engrandecer, pra evidenciar a dramaticidade do que tá acontecendo ali na tela, entra essa musiquinha esquecível, né, e deixa tudo mais bobinho. Além disso, e agora falando de forma um pouco mais pontual, o roteiro toma uma decisão lá no final do terceiro ato que é, no mínimo, controversa. Que com certeza vai render muita discussão acalorada na internet. Pra ser sincero, eu até desconfio que provocar exatamente essa discussão era a intenção do James Gunn e do Craig Gillespie quando eles escolheram esse caminho narrativo. Particularmente não é uma escolha que me agrada, né? É um evento que se desenrola de uma forma muito melhor amarrada no quadrinho do Tom King, onde ele faz sentido com tudo que a história vem construindo antes, e no filme, em comparação, esse momento meio que chega de paraquedas. Totalmente de graça. Eu queria poder me aprofundar nisso aqui, cara, mas só de dar uma pista do que se trata já seria um spoiler gigante, então vamos deixar isso de lado por enquanto. Se você viu o filme, você sabe exatamente do que eu tô falando. Então, se você leu o quadrinho do Tom King também, você certamente vai sentir que essa adaptação mais solta, como um todo, né, deixou a desejar. Mas, de longe, os dois maiores tropeços do filme são problemas de construção de personagem, velho. Primeiro é o vilão, o Cramp, vivido pelo Matthias Schoenaerts. Por mais que ele tenha um visual marcante, né, careca ali, com o rosto crivado de piercings, aquela pegada de bandido, saído do deserto do Mad Max, ele é genérico do início ao fim, velho. Um picolé de chuchu. É o tipo de antagonista que você esquece se você piscar o olho, né? Ele não tem uma motivação que prenda, não tem profundidade que justifique a ameaça que dizem que ele representa, e para um filme inteiro construído em cima de uma jornada de vingança, ter um alvo tão raso enfraquece completamente a estrutura. O segundo tropeço dói ainda mais, velho, porque atinge justamente quem deveria ser o coração emocional da trama. A Ruthie, ela que no papel é a peça que tira a Kara do próprio mundo de autopiedade, na tela aparece sempre apagada, né? Presa ali, condenada
jornada repetir o mesmo discurso de vingança, quase como se fosse um mantra decorado. Ela parece um NPC num jogo de videogame. E esse problema fica ainda mais gritante quando você coloca essa moça do lado da Millie Alcock, né? Porque diante do carisma daquele tamanho, qualquer fragilidade de escrita vira um abismo e a personagem simplesmente some, velho. Ela fica muito apagada. O resultado é o pior dos mundos, né? A relação entre as duas, que deveria ser o tecido emocional que sustenta essa viagem inteira, nunca convence de verdade. Nem a direção e nem o roteiro conseguem costurar aquele vínculo orgânico de irmãs improváveis, né? Que daria peso a cada passo dessa cruzada. E num filme que aposta tudo nessa dupla, sentir essa conexão faltar acaba sendo o golpe mais duro e mais triste de todos. Supergirl, felizmente, não tem nenhuma cena pós-créditos, o que significa que quando os créditos começarem a subir, você pode levantar da sua cadeira e ir embora pra sua casa. Então, cara, no final das contas, somando e passando a régua, Supergirl é um filme que merece sim ser assistido no cinema. É bem melhor que o filme do Superman, pelo menos na minha opinião, mas apesar de ter uma atriz que se encaixa como uma luva nesse papel, infelizmente, ele não traz nada de realmente novo pra barca. É mais um filme de super-herói que vai servir apenas como um programa bacana pro final de semana. Não esquece de deixar aquele like bacanérrimo, se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, certo? E eu vejo você muito em breve, meu chapa tela. Fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!